Oi, meus amores, sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Eu sou a Aura. Eu vou gravar dois vídeos pra vocês hoje. Um falando sobre identidade e outro falando sobre... Nossa, gente, meu cabelo tá altão. Mas se eu pinchar, ele é pior. Quem tem cabelo cacheado e ondulado vai saber. Então não reparem não, tá? E outro falando sobre conquistar o impossível. E eu tive o insight de gravar esse vídeo sobre a identidade porque quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu me envolvo muito nessas questões de mudanças, de diretores criativos de Maisons, de marcas grandes, né? Tipo, marcas de luxo, porque é a minha área de estudo. O meu TCC da faculdade foi sobre códigos e símbolos silenciosos de marca do luxo, né? Das marcas de luxo. E eu sou muito observadora, assim, sabe? Quando alguma coisa tá fazendo uma marca que tem um legado, que tem uma identidade, mudar toda a sua identidade para caber dentro de alguma caixa, para caber dentro de tendência, para caber dentro de alguma coisa. E é impressionante como isso se aplica perfeitamente, porque afinal de contas, empresas são feitas de pessoas, né? O caos das empresas se aplica perfeitamente a nós, pessoas, né? Pessoas comuns também. Porque hoje em dia, com as redes sociais, com o TikTok, a gente experiencia muito o que a gente chama de efeito manada. Então, o que uma pessoa tem, o que algumas pessoas têm, o que um grupo de pessoas tem, eu quero também ter aquilo para eu pertencer àquele grupo, para eu pertencer a essa estética, para eu pertencer a esse core, né? Para eu também expressar isso. Sendo que às vezes você literalmente está sendo levado por uma onda, você não necessariamente está decidindo para onde você quer ir. E isso não só em relação a estilo, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, sobre consumismo exacerbado e tudo mais, a gente fala muito sobre comprar itens, sobre roupas e tudo mais. Mas, por exemplo, a gente pode falar disso também para além de estilo pessoal, como, por exemplo, estilo de fala, estilo de expressividade, né? A maneira como você se expressa no mundo é você, é seu, ou você tá analisando mais ou menos o que tá dando certo e você tá tentando se moldar a partir daquilo. Você ouviu em algum momento que o certo era ser de determinada forma e tá tentando se moldar para isso. Porque se você tem uma identidade, se você tem um jeito de ser, que em algum momento falaram pra você que estava errado, que você não pode ser assim, que você é demais, né? E aí, por conta disso, você parou de trabalhar esse aspecto seu, pode ser justamente esse aspecto seu que foi criticado, que foi julgado, que vai te trazer clareza sobre a pessoa que você é. Porque hoje em dia é muito fácil a gente esquecer quem a gente é muito fácil a gente seguir as manadas, a gente se deixar levar pelas ondas. É muito fácil. É muito mais fácil você seguir a manada do que você respeitar e contemplar nas suas atitudes, nos seus comportamentos e nas suas decisões a sua própria identidade. E a sua identidade, o seu DNA, ele é único, ele não tem nenhuma outra pessoa na face da Terra que tem o DNA igual ao seu. Então por que você quer ser igual a todo mundo? Por que que você quer fazer o que todo mundo faz? Se o que você faz que é seu, que é próprio seu, que é da sua identidade, é muito melhor para você, é muito mais interessante, é muito mais gostoso de viver, é muito mais rico, sabe? É muito mais prazeroso, pode ter certeza que o que você faz que contempla a sua identidade, contempla a sua personalidade verdadeira para além de todas as manadas, para além de todas as tendências, para além de tudo que impõe que você seja, é muito melhor.
a gente se sente bem. Por isso que eu falo muito, independente de questão de tendência, de estilo, independente de estética que tá em alta, você deveria utilizar aquilo só se te fizer bem, só se contemplar quem você é, contemplar a sua personalidade. As estéticas, os cores, eles existem para isso. A gente tem o poder de escolha. Gente, vocês têm poder de escolha, mas muita gente age como se não tivesse poder de escolha. Então, o que todo mundo tá ouvindo é o que eu vou ouvir também. O que tá todo mundo lendo é o que eu vou ler também. O que tá todo mundo usando na bolsa é o que eu vou usar também. Não, você não para, muita gente não para, infelizmente, para desenvolver uma autoanálise e se perceber o que eu realmente gosto, o que eu realmente sou. E se você não parar para fazer isso, como eu já falei aqui para vocês diversas vezes, existe o risco perigosíssimo de você virar um número, de você virar uma massa, de você fazer parte da massa. E o que que é a massa? É esse agregado de coisas que são comuns a todo mundo. Então, quando lança, por exemplo, um funk bolha, né? Que é esses funks que é igual bolha de sabão, que faz sucesso e daqui a pouco estoura. É pop. Pop é isso, né? Ela é uma bolha bonita que vai, flui no ar e de repente, pop, explode, né? Explode no sentido de acaba, para de existir. E nada contra funk, nada contra pop. Inclusive, pop é o tipo de música que eu mais escuto. Eu adoro funk também, nos contextos, né? Em bons contextos. Não tô falando, você tem que parar de ouvir músicas estúpidas. Não tô falando isso. Mas se você só escuta músicas que estão em alta, se você tem esse hábito de só fazer o que todo mundo faz, o que vai acontecer com você é o que acontece com todo mundo. É o que acontece com 99% das pessoas. E se você quer viver uma vida diferente, se você quer sentir prazer em viver verdadeiramente, se você não quer precisar de estímulos e de, sabe, dopamina barata e de vícios, se você não quer precisar disso, você precisa para ontem parar e ter tempo com você mesma para você se identificar a si mesma, para que quando surja uma tendência nova, você tenha o senso crítico de olhar e falar: será que isso tem a ver comigo? Ou eu vou só usar para estar na tendência? Porque tendência, gente, todo dia tem uma nova. Não se preocupe. Todo dia tem tendências novas. Todos os dias tem tendência para todo mundo. No que não falta é tendência, o que não falta é estilo, o que não falta é estética para você se identificar. Não vai faltar. E o problema não é a estética, o problema não é as aesthetics. Não tem o menor problema em dar nome às coisas. Tem um vídeo que eu falo sobre isso aqui, que é muito bom se você quiser se aprofundar em relação a isso também, que eu falo sobre alter ego, autoexpressão e geração Z, porque a geração Z ela é muito conhecida por querer dar nome às coisas, né? Dar estéticas, né? Dar nome às estéticas. E isso não tem problema, porque simplesmente organiza as coisas e a gente tem uma maior facilidade de entender qual grupo a gente se identifica, logo que tem tantos. E isso sempre existiu, gente. Isso é a evolução das subculturas. Então, antigamente a gente tinha subcultura punk, subcultura hippie. Hoje em dia a gente tem as estéticas. Uai! É só uma evolução do que sempre existiu, organizar as coisas que já existem, não tem o menor problema nisso. O problema é quando você vê, por exemplo, uma estética que
ai, tá super em alta estética X, mas eu sempre fui de um jeito que é completamente contrário a essa estética. Mas essa aqui tá em alta agora, então eu vou deixar de ser completamente quem eu sou pra me moldar pra caber nessa aqui, porque essa aqui tá em alta e se eu estiver dentro desse grupo, eu vou ser validada. E não, não, isso não é verdade. Se você sair da sua identidade para ir para outra identidade para ser validada, a única coisa que você vai conseguir é ansiedade e no pior dos casos, uma tristeza profunda, porque você não vai estar contemplando quem você é verdadeiramente. E quando a gente não é quem a gente é, quando a gente não contempla quem a gente é, quando a gente quer se moldar para caber em outro lugar, a gente é como se a gente estivesse tirando nossos membros, gente. A gente tá se maltratando, literalmente. A gente se maltrata. Você se maltrata quando você deixa de ser quem você é para se moldar, para caber numa coisa que vai passar 6 meses e não vai estar mais em alta. Às vezes menos do que isso, às vezes 2 semanas. Porque hoje em dia as coisas acontecem tão rápido e de uma maneira tão. Às vezes até sem sentido, assim, sabe? Então, você não pode fazer isso com você mesma. Você não pode se maltratar pra se moldar, pra ir pra uma identidade diferente da sua. E se você faz isso, muitas vezes é porque você não se conhece, é porque você tá indo, você não tá olhando de maneira minuciosa e crítica para as coisas que estão acontecendo ao seu redor e ativamente criando uma opinião sobre o que está acontecendo. Você é passiva do que acontece. Você sendo passiva, você dá permissão para que outras coisas controlem você, para que outros mecanismos controlem o seu cérebro. Os mecanismos de algoritmo, os mecanismos de, por exemplo, jornal, por exemplo, quando a gente fala em relação à política, eu não gosto de falar muito sobre política aqui, mas se você não tem senso crítico, se você não desenvolve o senso crítico, e não é, gente, não é sobre ler livros de filosofia, você não precisa ler livros, você não precisa ler Dostoiévski para desenvolver senso crítico. Você precisa simplesmente questionar. Simplesmente questionar. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu gostei disso? Por que eu não gostei disso? É porque outra pessoa tá me dizendo pra eu não gostar disso? É porque a fulana que eu sigo gosta disso, então já que eu gosto dela, eu tenho que gostar disso também? Ou você realmente não gostou porque não tem nada a ver com você? Ou você gostou porque tem tudo a ver com você? Porque te diz alguma coisa, porque você se vê dentro daquilo, porque você se identifica. Isso é maravilhoso, se identificar com as coisas. E eu tava falando justamente sobre isso no meu Instagram hoje, porque, como eu disse pra vocês, eu acompanho muito essas dinâmicas do mundo da moda, eu gosto de assistir. Às vezes, né, não são todos os desfiles que eu assisto, mas Paris Fashion Week quase sempre eu assisto. Quase todos eu assisto, as maiores. As marcas que eu gosto, eu assisto. E se tem alguma que é muito falada, que foi muito diferente, eu assisto também. Não são todas que eu assisto. Mas eu tava falando justamente sobre isso, que ultimamente tem rolado muito o que a gente tá chamando de dança das cadeiras no mundo da moda, que tá trocando muitas cadeiras dos diretores criativos ultimamente. Então, o diretor criativo da Balenciaga, que é o Dema, foi pra Gucci de repente. E o diretor criativo da Gucci foi para Valentino recentemente também. E a diretora criativa da Dior acabou de sair. Enfim, várias coisas acontecendo. Uma dança das cadeiras, verdadeiramente falando, porque virou uma palhaçada. Antigamente a gente assistia os desfiles de moda para
se identificar com as peças, né? Porque a dinâmica da moda é assim, você vê uma coisa acontecendo na passarela, passa 6 meses você vê na loja da sua cidade. É assim. Desde sempre, continua sendo assim. Então, quando você vê alguma coisa na passarela e você se identifica, você pode achar isso muito bom. Você não precisa pensar, ai, que pena, eu não tenho dinheiro para comprar. Porque quando acontece na passarela, vai passar algum tempo, como as marcas ditam tendências, vai passar algum tempo e você vai ver isso nas lojas, você vai ver isso mais fácil, você vai achar mais fácil. Então, se você gosta de determinada peça, se você gosta de determinado estilo e você viu nas passarelas, você tem a chance de comprar uma peça dessa para você, não necessariamente da marca ali, da passarela, né? Que geralmente marca de luxo, caríssimo, é totalmente inacessível para grande parte das pessoas. Mas pelo fato de estar na passarela, você vai conseguir achar nas lojas com mais facilidade. Só que hoje em dia, as marcas, essas grandes marcas, estão perdendo um pouco a relevância. E o que está fazendo elas ficarem em ascensão e serem comentadas é justamente essa dança das cadeiras incessante. Gente, eu vou acender a luz ali rapidinho, peraí. Só que o que essa dança das cadeiras tá fazendo com as marcas? Tá fazendo com que elas percam a identidade delas também, porque, por exemplo, a Gucci sempre foi uma marca de fêmea fatal, sempre foi uma marca com uma identidade muito forte. Só que o que aconteceu? Eles perderam a mão. Na pandemia, eles chamaram um diretor criativo, que eu não lembro agora o nome dele, que, gente, é tanto diretor criativo, se eu for lembrar o nome de todo mundo, que fez uma coleção minimalista que não vendeu quase nada. Então, tipo assim, a Gucci, que sempre foi uma coisa fatal, que sempre foi uma coisa, sabe, com uma estética Gucci, assim, perdeu muito valor de mercado. Nos últimos 3 meses, eles perderam mais de 25% do valor de mercado, porque eles perderam a mão, eles quiseram surfar na onda da clean girl, eles quiseram surfar na onda do minimalismo, e quem comprava Gucci não estava vendo Gucci nas coleções, perdeu a identidade. E aí, tanto que esse diretor criativo, o contrato mínimo era de 3 anos, acho que ele não chegou nem a cumprir o contrato. De tão ruim que foi. Tadinho. Não tem culpa, né? O estilo dele já era assim, eles sabiam que o estilo dele era esse. Mas enfim. E aí agora chamaram o Dema, que é o... Eu tô contando isso, gente, só pra vocês entenderem a linha de raciocínio, tá? É importante. Não estou fugindo do assunto, eu prometo. O Dema veio, que era o antigo diretor criativo da Balenciaga, e aí a Balenciaga também já estava em crise há muito tempo, eles tiveram aquela polêmica que eles fizeram uma campanha publicitária com crianças em um contexto de objetos, né, sexuais e tal. E aí a marca perdeu muito também, o Dema saiu da Balenciaga e foi pra Gucci. Então tava todo mundo na expectativa, porque o Dema, ele é muito conhecido por ser um diretor criativo que faz objetos desejo e coisas que viralizam nas redes sociais. Então tava todo mundo na expectativa pelo que o Dema vai fazer na Gucci, né? Pra comprar o Gucci by Dema. Eu tô falando isso pra gente entender que quando a gente quer agradar todo mundo, a gente não agrada ninguém. Se você se deixar levar por ondinha de TikTok, se você se deixar se levar por efeito manada de TikTok, você vai perder completamente a sua identidade. E você vai ficar triste. Sua vida não vai ter significado. É só isso. É uma coisa que aconteceu também, inclusive com a Disney, que eu percebi. Foi uma coisa que aconteceu com a Disney. Gente, a Disney sempre foi conhecida, sempre foi romântica, sempre foi sobre princesas, sobre castelos, sempre teve um quê tradicional na Disney. Só que o que eles fizeram? Eles quiseram surfar a onda do girl boss, do woman power. E aí veio a Merida, né, do Valente. Depois veio Frozen, história de 2 irmãs, super heroínas. Depois veio Moana, ou Moana veio antes de Frozen, não sei. E até então tava bonitinho, mas... Vocês assistiram Moana 2?
Vocês viram a palhaçada que foi aquele filme? Gente, um monte de coisa desnecessária, um monte de coisa aleatória, assim, um monte de cena desnecessária, nojenta, assim, sabe? Um monte de cena nojenta, nada a ver com Disney. Disney sempre foi estético, sempre foi sobre beleza, sempre foi romance. Perdeu completamente a identidade, porque quis agradar a manada, porque quis agradar o que tava na moda. E o que tá na moda hoje em dia quando se trata de Disney? Ou de Disney. Ou de Disney, que é, inclusive eles perceberam depois que eles fizeram aquele fiasco da Branca de Neve, porque a Branca de Neve, ela se salva sozinha, né? Não tem príncipe e ela não é branca também. Não estou aqui para dizer nada a respeito de, sabe, discurso, eu acho importantíssimo representatividade. Nossa, é maravilhoso. Eu acho que o fato da Branca de Neve não ser branca é maravilhoso. Mas ela salvar a si mesma, não ter príncipe, não é mais fácil, tipo assim, fazer um filme do zero? E outra coisa, o que tem a ver com Disney? O que isso tudo tem a ver com Disney? Tanto não tem nada a ver com Disney que o filme foi a pior bilheteria da história. Eles investiram não sei quantos milhões e não voltou nem metade. Eles tiveram prejuízo, literalmente. Tanto que eles estavam fazendo a live action de Enrolados, pararam a live action de Enrolados. Por quê? Porque eles precisam recalcular a rota. Porque eles perderam a mão. Porque quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Você tem que muitas vezes ser injusto com os outros para ser justo consigo mesmo. Deixar de agradar os outros para agradar a si mesmo. Muitas vezes você vai ter que desagradar os outros para agradar a si mesmo. E não é sobre ser egoísta, não é sobre ser narcisista. É porque muitas vezes o que todo mundo tá fazendo não é o que contempla a sua personalidade, meu amor. E tá tudo bem. Entendeu? Você tem uma personalidade única. Você tem um DNA único. Não existe nenhuma pessoa no mundo igual a você. Pode existir pessoas semelhantes, pode existir pessoas com os gostos parecidos, pode existir pessoas fisicamente parecidas, mas uma pessoa igual a você não existe. Que nasceu no mesmo lugar, que teve as mesmas condições de vida, que teve a mesma história, que tem os mesmos gostos, tem o mesmo repertório, que sabe fazer as mesmas coisas. Não existe ninguém igual você. E se você deixa de ser você para ser os outros, você tá sendo injusta consigo mesma. E você vai ficar triste. E, gente, eu tô batendo nessa tecla que você vai ficar triste porque eu passei por isso várias vezes. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, não foi 5 vezes que eu me vi vendo o que os outros estavam fazendo e falando, meu Deus, vou fazer igual, uma coisa que não tinha nada a ver comigo. Uma coisa que não tinha nada a ver com quem eu sou e com o que eu quero me expressar, a maneira que eu quero me expressar e como eu quero me posicionar no mundo. Mas porque fulano, ciclano, beltrano tá fazendo, eu tenho que fazer também, porque eu preciso me sentir pertencente a algum lugar, no final das contas, né? Enfim. E aí o que tá, eu acho que eu não concluí, o que tá em alta agora em relação à Disney é justamente o old Disney. O Disney antigo. O Disney feito à mão. O Disney que conta história de princesas. O Disney romântico. Porque não funciona, gente. Não funciona você, durante tantas décadas, ser de um jeito e de repente mudar e ir para outro caminho para agradar. As pessoas percebem. As pessoas percebem. E as pessoas perceberam a Disney desesperada por engajamento. Talvez não desesperada, porque a Disney é gigante, né? Eles não precisam, eles têm inúmeras outras fontes de renda. Não necessariamente é sobre isso. Mas colocaram ali à frente dos projetos pessoas que estavam buscando comentários para dentro do que é hoje, do que é cool, do que é pop, do que é, né, legal.
E o que é legal? O que foi legal durante muito tempo, desde 2010 pra cá? Feminismo, né? Woman Power, Girl Boss. As pessoas estão saturadas disso já. Aí você vai ficar mudando. Toda vez que a cultura mudar, você vai mudar também? Não é cansativo, não? Eu crio conteúdo pro YouTube, né? Não diga. Eu crio conteúdo pro YouTube. E eu acabo vendo muito vídeo de criadores que falam sobre estratégias de crescimento e tal. E aí, o que eu vi recentemente? Que uma coisa que tá muito em alta agora no YouTube da gringa, no YouTube aqui do Brasil tá vindo também, são essas thumbnails, que é a capa, né, do vídeo, bem chamativas. Tipo assim, a pessoa que grava o vídeo no meio e aqui nas laterais, elementos e imagens do assunto que a pessoa tá falando, tipo uma colagenzinha, sabe? E aqui embaixo o título, um subtítulo, né, do vídeo. Que o título é embaixo e aqui na imagem tem um título que agrega ao que está sendo falado, né, pra explicar mais. Eu nunca gostei de fazer thumbnail, gente. Eu nunca gostei de fazer thumbnail. Eu sinto dor de cabeça só de pensar em fazer thumbnail. Eu odeio fazer thumbnail. Odeio, tipo, nossa. Não pode falar que eu odeio as coisas. Eu não gosto de fazer thumbnail. E eu pensei, pô, eu vou ter que começar a fazer thumbnail, né? Já que é isso que tá dando certo. Só que com o tempo... E eu até fiz algumas. Eu fiz umas thumbs, não assim, exageradas, porque isso não tem nada a ver comigo. Eu gosto de ter uma thumb bem minimalista para ter um conteúdo bem maximalista, bem denso. É essa estética que eu gosto de trazer. Tipo assim, não entregar nada na thumb e entregar no vídeo. É isso que eu quero. Mas até eu parar de ir na onda e perceber, gente, eu nunca fui assim, eu nunca quis fazer isso. Nunca, mas é porque tá em alta, aí eu tenho que fazer o que tá em alta. Não tenho. Eu posso continuar fazendo o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer, o que eu tenho facilidade pra fazer, o que eu acho bonito. Porque eu acho bonito também o que eu faço e da forma como eu faço. Então é isso, gente. Às vezes até demora um pouco pra gente perceber que a gente tá indo pela manada, que o efeito manada tá fazendo efeito sobre nós. Mas o importante é, em algum momento, você parar e perceber: opa, estou sendo injusta comigo. Estou sendo injusta com a minha personalidade, com o meu jeito de ser e com tudo que eu aprendi até hoje. Então, meus amores, é isso. Que essa é a mensagem que eu queria passar pra vocês hoje. Muito obrigada pelo engajamento. Amo muito vocês. Não percam a identidade de vocês, tá? Não deixe que o efeito manada faça efeito sobre vocês. Vocês são únicas. Todo mundo é único, mas acontece que tem tantas pessoas iguais, acaba acontecendo que existem tantas pessoas iguais por causa disso, porque as pessoas não se questionam, não param pra pensar, será que isso realmente me contempla? Será que eu tô sendo injusta comigo mesma pra ser justa com outros? Pra ser justa com o algoritmo? Pra dançar a dança de acordo com o algoritmo? E você não precisa fazer isso, porque se você cria, você é artista, criadora, independente do que você seja, se você faz com seu coração, se você faz de verdade, com verdade, meu amor, vai dar certo, pode ter certeza. Pode ter certeza, vai dar certo. Precisa sempre estar moldando o seu jeito, a sua thumb, sabe, o seu estilo pra dar certo, porque se você faz com verdade, vai dar certo. Confie em mim, tá bom? E é isso. Um beijo no coração de vocês, amo vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.